Olá, sou Aaron Edwards, hoje é 26 de agosto de 2025. Temos várias perguntas que nós vamos estar respondendo mais para frente e algo que é notório é a quantidade de incerteza que tem dentro desse mercado, incerteza geopolítica, incerteza de mercado. Sempre tem essa incerteza no mercado, mas nós estamos com todo o cenário geopolítico, com todo o cenário dentro do Brasil, Chicago, nós estamos com um nível de incerteza anormal. Então, até fazendo aqui um convite, muitos de vocês já participam, mas às segundas-feiras eu tenho feito no YouTube um programa Lavoura e Lucro, que é uma conversa, não recomendação de mercado, nada prático de colocar ou implementar, mas é uma forma da gente estar trazendo algumas pautas e, inclusive, nós falamos muito sobre economia na live de ontem à noite. Se você quer entrar para esse grupo, ainda não está nesse grupo, para receber esse link às segundas-feiras, só me dá um toque e eu envio o link para você. Vamos começar com as recomendações, depois nós vamos fazer análise e nós vamos gastar um pouco de tempo a mais na parte de perguntas e respostas, porque tem alguns pontos para esclarecer. Mas começando pelas recomendações, e o feedback até então foi positivo sobre esse formato, então eu vou pegar um pincel aqui para a gente selecionar azul, vamos fazer em amarelo, que fica melhor. Então, não vou gastar tanto tempo nessa imagem porque eu expliquei no último vídeo, mas a categoria, e se olhar no seu portfólio, você vai ver essa descrição: excesso de safra com recompra pós-safra. Nós já executamos parte dessa estratégia semana passada e até antes. Recompra de milho, 25% do total. Então, na semana passada nós chegamos a 50%, estamos caminhando mais 25%. Essa estratégia, depois dessa semana, vai estar 75% concluído. Ação físico, nesse aspecto não precisa fazer nada, mas nós vamos comprar o contrato de março na B3. A contrapartida desse primeiro tópico, vou até selecionar aqui em azul, é dentro da mesma categoria do portfólio: excesso de safra com recompra, milho safrinha pós-safra. E agora nós vamos fazer a venda. Talvez até teria ficado mais claro colocar essa informação que está em azul primeiro, mas foi feita a venda. Agora nós vamos substituir inventário físico por inventário no papel, também 25%. Uma venda simples de milho safrinha e não precisa fazer nada no papel. Então, essas primeiras duas linhas é muito simples. Você vai vender o milho, 25% dentro daquela categoria, e você vai comprar o milho usando o contrato de março na B3. Uma operação extremamente simples, na realidade duas operações, mas que elas se complementam. Uma troca do inventário físico pelo inventário no papel. E para resumir, na cor verde, nós vamos falar aqui que é o excesso da safra de milho safrinha pós-safra. Esse é aquele volume de milho safrinha que precisa ser vendido na safrinha. E o principal motivo, tudo bem que nós tivemos um pouco de uma recuperação, mas o mercado não mudou muito. Recuperou um pouco, caiu um pouco, voltou um pouco. Não tem mudado muito esse mercado, mas o calendário está passando e precisa ser vendido próximo do período da safrinha, né? Então a gente já vendeu um tanto, 50%, agora estamos vendendo mais 25%, vamos chegar a 75%, que é uma venda simples de milho safrinha, só caminhando com as vendas, né? Essas são as recomendações. Partindo para a parte de análise, sempre bom lembrar da nossa filosofia de trabalho. Como é que funciona? Construímos um portfólio, um plano de comercialização que garante que as recomendações são voltadas para o seu negócio. E aquela primeira coluna, né, vai descrever, dentro dessas estratégias, quanto que precisa ser feito. Aí, quando que a gente executa? Com base na temporada de compra e venda, na posição dos fundos, análise técnica. Isso nos dá o respaldo para a gente saber quando interagir com o mercado, que nos dá a execução, que é o plano de ação, que é o topo da pirâmide, que é para a gente garantir que a coisa certa está sendo feita da forma certa, na hora certa. Sem mais delongas, vamos falar sobre o mercado de milho e em seguida o mercado da soja. Começando pela posição dos especuladores, deixa eu compartilhar um pincel para a gente delimitar
uma cor que aparece bem, pode ser preto mesmo, vamos com preto. Então, se a gente voltar, esse marco zero, para quem acompanha já sabe que eu tenho falado isso muito, esse marco zero aqui quer dizer que o total das posições compradas menos o total das posições vendidas por especuladores em Chicago está neutro. Os especuladores estão neutros. Quando esse número é negativo, esse 30 milhões negativo seria o equivalente a 30 milhões de toneladas de milho que os especuladores venderam a mais do que a posição comprada deles. É como se 60% da produção da Argentina eles venderam especulativamente para empurrar o mercado para baixo. Quando o mercado está com uma posição exagerada no lado das vendas, a gente fala que justifica comprar na contramão dos especuladores. E o contrário é verdadeiro. Quando os especuladores exageram e eles estão com uma posição comprada, que é exageradamente grande, justifica vender na contramão dos especuladores. Para quem acompanha isso é revisão. Então, como é que está o mercado agora? Desde julho, a gente tem, com poucas exceções, gradativamente reduzido a posição vendida dos especuladores. Está nessa escadinha de subir cada vez mais. A posição dos especuladores ainda é grande o suficiente de milho em Chicago para justificar compra na contramão. Mas eles vêm reduzindo, não estão empurrando o preço do milho para baixo em Chicago, pelo menos não como eles estavam pouco tempo atrás. Isso é uma notícia boa e a gente vê esse reflexo muito claramente. Essa imagem é do milho na B3, né? É do mercado de milho B3, contrato de janeiro. Deixa eu tirar aqui do lado para mostrar o contrato de janeiro. Contrato da B3, mas a gente vê uma posição, não aparece tão claramente aqui, mas o recorde de posição vendida dos especuladores foi por aqui, aí deu mais uma caída, mas ele já volta, já tem subido um pouco. Os especuladores estão subindo um pouco. Aonde que nós temos suporte, resistência, o que imaginar desse mercado? Primeiro ponto, a gente vê que abaixo dos 70, o mercado da B3 ele não tem sido um suporte bem sólido. Pode ser que esse mercado volte a 70 de novo. Pode ser que a gente tenha isso, tudo é possível, pode ser que ele caia abaixo desse nível. Pessoalmente, o que eu acho mais provável é que a gente vai achar um certo suporte nessa média móvel de 20 dias, que essa média móvel vai subir, que a gente vai ter um mercado que faz algo nesse sentido. Não é aquela recuperação da noite para o dia, não é aquela recuperação super rápida ou agressiva, mas é uma boa recuperação. Então, as vendas que podem ser aqui para frente na temporada de venda de milho, a gente não tem feito. Mas as vendas que precisam ser feitas no período da safra, é preferível para mim você ficar comprado aqui uma posição no papel, caso melhore, nem que melhore 2, 3, 4 reais, cada pouquinho ajuda. E por que do contrato de janeiro, nesses outros que eu estou mostrando na imagem é o contrato de janeiro, mas a recomendação hoje foi o contrato de março. A temporada de venda de milho é dezembro, fevereiro, dezembro, janeiro, tecnicamente, e março. Fevereiro está bem no meio, então pode ser um mês interessante também. Mas o contrato de janeiro, esse contrato vai dar cobertura para as posições de dezembro. Eu acredito que funciona. O contrato de março vai te dar cobertura para você ficar não somente para janeiro, mas também para você ficar com a posição para fevereiro. E muito provavelmente, dependendo da negociação, nós vamos fazer o último contrato em maio para ter cobertura para março. Então a gente está tentando construir uma posição comprada no período da safra que vai nos permitir sair em lotes, parcelado ao longo da temporada de venda. É só coerente, só seguindo o nosso sistema. Nós estamos na temporada de compra, os especuladores com enorme posição vendida em Chicago,
Tudo indica que é uma boa oportunidade para comprar, então nós vamos comprar. Nós compramos agressivamente, né, 50% em janeiro para nos chegar até dezembro, e daí nós vamos fazer um lote de 25 agora em março, essa semana, e se tudo correr bem, um lote de mais 25 para maio na próxima semana. Na parte de perguntas e respostas, eu vou falar um pouquinho sobre liquidez na B3 e a gente pode discutir esse contrato também. Mas, primeiro vamos falar, antes de tirar as dúvidas, vamos falar sobre o mercado da soja e o nosso resumo da análise, e depois a gente vai para o tira dúvidas, perguntas e respostas. Soja, deixa eu pegar o pincel, vamos fazer a cor verde. O que é interessante sobre a soja está praticamente neutralizada. E ela tem estado entre 5 milhões de toneladas vendidas e 5 milhões de toneladas compradas. Ela tem ficado muito tempo dentro dessa faixa de negociação. E quando ela sobe muito, ela volta a cair. E quando ela cai muito, ela volta a subir. Então, os especuladores em Chicago, eles não definiram se eles querem estar comprados ou vendidos, e o grande marco disso é, semana passada, eles quase cravaram a neutralidade, né? Tiveram outros momentos que também chegaram nesse ponto, mas a neutralidade, assim, quase exata. Se a gente quer saber preço justo é quando não está nem artificialmente alto, nem artificialmente baixo. Sei que ninguém vai gostar de ouvir isso, mas se tirar o especulador do mercado é o preço de hoje, que não é tão animador, né? Ok, mas não é tão animador. Vamos olhar para as tendências de mercado, ou olhar para o gráfico, né? Esse é o contrato da B3, é o contrato de novembro da B3. E a primeira coisa que eu queria mostrar, eu vou marcar aqui, bom, sumindo essa pincel para cima. Esse é o contrato de novembro. Se a gente olhar desde 2025, vamos olhar as oportunidades, vamos chutar aqui entre 23 e 20, 23 e 40. Isso aqui seria 23 e 30. Ele fica mais arredondado em Chicago, porque, bom, mas vamos deixar 23 e 30 o contrato de novembro. Quantas oportunidades que a gente teve acima desse patamar? Teve aqui nessa segunda quinzena de junho, quando foram recomendadas vendas. Na ocasião, recomendadas vendas usando o contrato de setembro, que nós saímos, né, por volta desse patamar, um pouquinho antes de vencer o contrato de setembro. E agora nós estamos tendo esse patamar novamente. O que vai acontecer com a soja? Tudo indica que ele vai cair, e a grande dúvida é qual que é o nível de suporte desse mercado de soja. Essa, para mim, é a dúvida. Que ia fracassar nesse patamar, eu achava bem provável. Que nós temos a média móvel de 200 dias, que nós temos a média móvel de 20 dias. Se isso acontecer, o que eu acabei de desenhar, a gente pode ter um mercado que cai um pouco, volta, e nós temos um mercado plenamente em ascensão, uma notícia muito boa para o mercado. Isso seria, na minha opinião, melhor das hipóteses. O que eu acho mais provável é que esse mercado vai cair, fazer aqui em vermelho, vai cair até a média de 200 dias. Eu não tenho convicção se vai segurar, e se essa média de 200 fracassar, provavelmente esse mercado continua em queda até testar novamente essas baixas próximo de 21,80. Então, um pouco de queda, vou fazer aqui em preto, um pouco de queda, digamos, desse patamar até esse patamar, eu acho muito provável, tá? Extremamente provável. Já estamos na metade do caminho. Se nós vamos ter suporte aqui ou aqui embaixo, isso para mim é uma grande dúvida, é uma grande pergunta, mas nós precisamos lembrar que Chicago, a safra norte-americana vai começar daqui a mais ou menos, começar mesmo, talvez daqui a 3 a 4 semanas, mas o grosso mesmo é outubro,
Então nós vamos começar a ver colheitadeiras rodando por aqui muito em breve, pressão de venda, muitas vezes setembro está pressionado. Se eu tivesse que adivinhar, eu acho que a gente vai se aproximar dessas baixas aqui. A notícia positiva é se a gente for desenhar uma linha, a gente vê que não é exatamente ascensão, mas é um pouquinho de ascensão. Isso também ficou mais uma curva do que uma linha. E aqui está com um pouquinho de queda. Nós estamos com... O mercado parece para mim que vai negociar dentro dessa faixa cada vez mais estreita, pelo menos até a gente passar pela safra norte-americana. Esse é o mais provável, na minha opinião. É um pouco sem graça, não é aquela notícia que a gente adoraria ouvir, mas vamos acompanhar de perto. Agora vamos trabalhar com o resumo, né? Vamos falar sobre o resumo e depois a gente parte para tirar dúvidas e encerra o vídeo. Falando de Chicago, a temporada não é nem de compra nem de venda, no caso do milho, no caso da soja, não é nem de compra nem de venda. Os fundos, eles ainda estão vendidos em Chicago e eles estão vendidos o suficiente para justificar compra na contramão. Os especuladores estão neutros na soja. A tendência do milho é de alta em Chicago, eu não mostrei o gráfico, mas é de alta, pelo menos por enquanto, e da soja também é de alta. Ambos os mercados estão em queda, mas estão por enquanto ainda em tendência de alta. Vamos ver se eles conseguem permanecer em tendência de alta, aí eu tenho minhas dúvidas, mas por enquanto estão em tendência de alta. Falando do mercado físico do Brasil, a temporada é de compra para o milho e semana que vem vai ser temporada de venda, mas essa semana ainda é neutro para a soja. Falta só mais uma semana para chegar a temporada de venda, o início da temporada de venda da soja. Então, aguardem aí que, se Deus quiser, vem preços melhores. Mas, de toda forma, a temporada de venda está prestes a começar. Vou partir para os comentários sobre bases no mercado físico. O basis da soja no Brasil recuou um pouco de suas altas recentes para compensar a arrancada de preços da soja em Chicago. Pessoalmente, acredito que esse basis deve voltar, até porque acredito numa queda de Chicago. O mercado físico de milho no Brasil está bastante sem graça, mas não está nos piores patamares. Acredito que será difícil ter um mercado responsivo no curto prazo, mas sou otimista sobre o potencial de preço de milho entre agora e a temporada de venda. O câmbio segue pressionado com a fraqueza do dólar. O milho em Chicago enfrenta muita resistência e a soja de novembro não conseguiu chegar nas altas de junho. Acredito que a pressão da safra norte-americana irá manter os mercados de Chicago pressionando seus níveis de suporte.
Agora nós vamos para a parte de perguntas e respostas. Passei até um pouco mais rápido pelo conteúdo normal, por assim dizer, as recomendações, análise normal, mas nós temos várias perguntas, então eu vou ler as perguntas e responder. Eu acho que a forma mais fácil é de ler todas as perguntas e depois responder elas mais ou menos juntas, porque o assunto é bastante... as dúvidas eram muito sobre a mesma... eram similares. Então, primeira, bom dia, Aaron. Você recomendou venda de soja travando todos os componentes, exceto o dólar. Isso é a recomendação da semana passada. O que seria essa venda? Não entendi direito. Pode me dar um exemplo? Vou já dar o exemplo. E aí, comparando, né, a outra forma era fazer a venda comprando dólar. Eu compro esse dólar, compro o contrato de o DOLF 26. Essa é uma segunda pergunta. Terceira pergunta, como seria para fechar soja em dólar? Esse cliente é do Paraná, falou que não é muito comum, é mais comum um contrato a termo em reais mesmo. Poderia fazer B3 março, falando do câmbio? Então você vê que grande parte das dúvidas são sobre uma única recomendação, e eu acho que a forma mais fácil de trabalhar isso é voltando e explicando mais detalhadamente para esclarecer alguns pontos. Então, deixa eu compartilhar aqui a tela. E vou pegar o pincel, esse pincel, vamos fazer amarelo. A dúvida era sobre essas estratégias aqui, que eram essas duas aqui. E aí outro detalhe foi essa palavra ou, né? Ou é importante esse ou. Então vamos lá, deixa eu descrever primeiramente a lógica. Para mostrar a lógica, o mais fácil é falar aqui do câmbio. Então a gente está com um câmbio, se a gente olhar o dólar, o índice dólar, a gente está com o dólar em um dos patamares mais baixos que a gente já esteve. Mas se a gente voltar e olhar a soja, semana passada em particular, né, que foi o da recomendação, a soja estava em um dos patamares mais altos, certo? Então a gente está com soja em alta e a gente está com dólar em baixo. Então, como é que a gente administra essa estratégia? Eu quero vender porque eu gostei do preço da soja, mas eu não estou gostando do preço da soja em reais, porque o dólar está baixo. Como é que eu faço? O preço da soja não está legal em reais, mas está legal em dólar. Como é que eu vou administrar esse dilema? E aí vamos voltar aqui para a recomendação. Uma venda simples de soja ou venda de soja travando os componentes. E daí a outra parte aqui falou se fizer a venda... Opa, cadê? Pincel. Se fizer a venda simples de soja, comprar dólar, contrato de janeiro. Se fizer a venda simples de dólar. Então vamos lá. Qual que é a lógica? Se eu vender a soja porque o preço em dólar da soja está alto, aí eu preciso comprar dólar, porque soja essencialmente é um commodity de exportação, ele é atrelado ao dólar. Se você vender em reais, você converteu aquele câmbio naquele momento. Então, para você, eu vendi em reais, então você vendeu em reais, você converteu a soja que é em dólar para uma posição em reais. Para você não fazer isso, você precisa comprar o dólar. Deixa eu explicar esse cálculo, porque até foi é um caso hipotético, mas vai talvez ficar um pouco mais claro. O exemplo da venda de soja foi uma venda a 126. Eu sei que dependendo da onde você está, esse 126 vai ser mais alto, talvez vai ser mais baixo, mas digamos que a venda de soja está 126 reais por saca, 126 reais por saca.
E aí eu falei, se você fizer a venda simples, compra o dólar. O dólar de janeiro, para o exemplo, né, agora talvez esteja um pouco mais baixo, mas estava 5,64 o dólar de janeiro, 5,64. Vamos supor, caso hipotético, que esse dólar vai para 6. Então, só voltando, vendeu a soja a 126, comprou o dólar a 5,64 e vendeu o dólar a 6. Então a diferença é um ganho aqui nessa posição cambial, é um ganho de 6,4%. Vendeu em reais, comprou dólar, ganhou 6,4%. Se isso ocorrer, obviamente isso é hipotético, não é promessa de nada, mas vamos só fazer o cálculo. R$126 mais um ganho de 64% seria um ganho de R$8. Então, como é que ficaria o preço da soja nesse exemplo? Você teria vendido a 126 mais o ganho de R$8 do câmbio, ficaria com 134. Obviamente é um caso hipotético, mas a lógica da operação é essa. E aí vamos voltar aqui para a recomendação, porque a recomendação é a seguinte. Atenção. Tem duas formas de fazer isso: venda de soja ou venda simples de soja ou travando os componentes, exceto o dólar. Alguns clientes, através de trading ou seu comprador, eles conseguem fazer um contrato, muitas vezes é chamado contrato de framing, que você fala, eu vou vender minha soja para você, mas eu quero poder travar Chicago, separado do prêmio, separado da logística, separado do câmbio. Quero poder travar esses componentes separadamente. E aí, por exemplo, numa trading, eles falam, tudo bem. Aí você falaria, quais componentes você quer travar hoje? Aí eu falaria, não, quero travar o Chicago, eu já quero travar o prêmio, quero travar a logística, eu só não quero travar o câmbio. Aí você travaria tudo, mas você deixaria o câmbio depois. Essencialmente seria a mesma coisa que você fazer a venda simples, porque quando você fez a venda simples, você já travou todos os componentes juntos. Chicago, prêmio, logística, câmbio, você travou tudo junto, num pacote só. Então, se o teu comprador permite que você faça um contrato de framing, faça esse contrato separado, ótimo, você vai, vende a tua soja, fala, só deixa eu travar o câmbio depois. Se, como foi a pergunta, não é muito comum na sua região, se não trabalham dessa forma e você tem que vender reais por saca, não tem problema, faz a venda simples de soja e daí você pode comprar o dólar, que efetivamente é a mesma coisa. A forma de implementar é diferente, mas o resultado é 6 por meia dúzia, né? A diferença é que você vai ter essa posição cambial em aberto, mas é essencialmente a mesma coisa. Então, talvez merecia um esclarecimento a mais no último vídeo, mas ficou esclarecimento nesse vídeo para tirar as dúvidas. O futuro nós não sabemos, mas os resultados, a diferença, e aí até queria falar a questão das incertezas, né? Eu sei que é difícil você cuidar da lavoura, você cuidar do seu negócio, mas a diferença entre 126 e 134, vamos só jogar aqui que o teu ponto de empate, caso hipotético, eu empato a 125. Eu empato a 125. É R$1 de lucro. Ou R$9 de lucro. Faltando aqui, R$9. O cálculo tá certo? Tá certo. É 9 vezes mais lucro. Digamos que o seu ponto de empate, para eu dar o giro no meu negócio, eu sei que eu estou trazendo um custo que para muitos o 126 já é alto. Caramba, se eu tivesse 126, mas vamos focar nesse 8 aqui. Digamos que teu preço físico está 120
e você empata a 120. Esses R$8 é o teu lucro, é o teu giro no negócio, é o que faz diferença. E o que acontece? Quando você começa a gerir esses componentes separadamente, não é promessa, mas aparece R$3 aqui, R$5 ali, R$8, R$10. Você vai aparecendo esse recurso, vai melhorando o resultado, vai melhorando o caixa e você vai construindo aquela margem, aquela gordura, aquela flexibilidade, sem falar que o teu risco está muito mais equilibrado. Você não precisa... as pessoas acham que é mais risco você usar a bolsa. Pessoalmente, eu acho que você está flexibilizando o teu negócio, você está se dando mais opções para você ser maleável em um mundo incerto. E esse aumento de opções eu vejo muito com bons olhos. Só não era exatamente a dúvida, mas eu acho que é muito importante falar. Esse daqui é o contrato de janeiro de 26 do dólar. Então foi o contrato recomendado. E aí, se a gente olhar, não está saindo, janeiro, se você vê um monte de pontinhos, se você vai operar diretamente na B3, tem que tomar cuidado. Quando você tem um mercado assim, o que é o problema desse mercado? A falta de liquidez, certo? Então você tem um mercado que esses pontinhos, eles funcionam, eles são os negócios que fecharam e eles vão refletir mais ou menos. Mas enquanto você tem falta de liquidez, tem que tomar cuidado para você não precisar desse dinheiro, porque pode ser difícil sair desse mercado. E aí eu puxei essa outra imagem que ele mostra o contrato de janeiro de milho, e olha o que acontece quando a gente começa a ter liquidez. Tá vendo aqui? Falta de liquidez, aí começa a aparecer já as barrinhas, pouca liquidez, aí começa a aparecer, e daí você vê, tem um momento que esse contrato tem liquidez plena. Ele tem liquidez mais do que o suficiente. Então esse contrato de janeiro, se você não... Primeiramente, toma cuidado ao entrar nele, porque às vezes é melhor você colocar um pedido de ordem para você não perder 10 centavos, 5 centavos só por falta de liquidez de conseguir entrar. Uma forma de fazer isso é ver os preços de negociação e colocar uma ordem, né? Uma ordem firme para que eles não te pegam de mau jeito na hora de entrar. Mas a outra coisa, se você não precisa desse recurso, deixa lá, sai dele quando ele já tem liquidez. Então é só uma coisa para tomar cuidado, né? Quando você está no mercado com baixa liquidez, tome cuidado. Não quer dizer que não pode usar, ele ainda pode ser uma boa ferramenta, mas tome cuidado. Pouca liquidez, o exemplo, é isso. Essas foram as perguntas. Acredito que respondeu. Qualquer coisa, se não respondeu, por favor, tirar as dúvidas novamente. Ótimo resto do dia, ótimo resto da semana. Até a próxima.